resiliência e sacrifício. Você tem que se sacrificar, porque nada cai do céu. Tudo você tem que pegar e trabalhar e lapidar para poder alcançar o que você quer. Começando agora mais um E-Show. Empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje vamos ver o primeiro episódio da entrevista com Regina Jordão, fundadora da rede Pelo Menos. Vamos ver a Regina? Então, vamos com a gente! Estamos aqui com Regina Jordão, fundadora e CEO da rede Pelo Menos. Grande empreendedora, Regina. Seja muito bem-vinda, Regina. Obrigada, Flávio. Prazer estar aqui com você, podendo falar um pouco da minha história, relembrar tudo que já passei. É sempre bom, a gente valoriza mais por tudo que já passou, né? E é um prazer enorme estar aqui. Bacana. Muito bem-vinda. Então, nós vamos começar lá do início. Regininha, né? Criança, jovem. Eu queria saber, já havia indícios, né, de que você seria empreendedora? Ou seja, tinha alguma coisa que já mostrava essa força empreendedora dentro de você? Eu acho que não. Eu acho que eu não sabia. Antigamente não se falava muito sobre isso e a gente não tinha a menor noção de como se chegava a ser um empreendedor, um empresário de sucesso. Mas eu sempre tive um sonho. E eu acho que os sonhos se realizam sempre que você pensa e que você reforça e que você busca por ele. Então eles se realizam. O meu sonho era, eu um dia vou ter o meu nome estampado em algum local onde eu serei reconhecida. Eu sempre pensava nisso. Eu vou estudar alguma coisa em que eu me torne alguém e que eu não seja mais um. Era essa a minha intenção. Eu vim de uma família muito humilde, eu passei muita necessidade, minha mãe trabalhava em 3 empregos e eu sei muito bem o que é você não ter o que comer em casa. Eu valorizo muito isso. Eu trabalho muito em cima de causas sociais por conta disso. Para mim, deixar comida no prato não combina, não pode deixar sobrar comida, entendeu? Porque a gente passa fome, tem muita gente passando fome, a gente não pode deixar isso acontecer. Sou muito voltada para a questão do meio ambiente, de cuidar do nosso planeta, de preservar, de cuidar da vida dos animais. Eu tenho bem esse meu lado. E eu acho que veio desse modo de vida no qual eu nasci, passando necessidades, sentindo dificuldades e tudo mais. Não sei se quando eu era pequena, eu tinha essa veia empreendedora, não. Eu acho que isso a gente veio adquirindo com o tempo. Mas uma curiosidade, eu sou viciada em trabalho. E eu acho que eu sou desde os 12 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Desde então, eu não parei nunca mais. Ficar em casa, pra mim, é terrível. Eu não consigo ficar em casa. E se eu tô em casa, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito do trabalho. É muito difícil eu não estar fazendo alguma coisa que diga respeito ao meu trabalho. É isso. Muito bem, Regina. Agora, o que você estudou? Onde é que você andou antes de você chegar a essa posição? Que você estava contando, né, que quando você era jovem e tal, a palavra empreendedorismo nem existia, né? Não. Ou seja, existia negócio, existia ser dono do próprio negócio, mas essa sua visão, né, de querer estar em destaque, né? Estar em destaque por fazer alguma coisa, né, por deixar um legado, né? Como é que você se preparou? A gente, quando quer empreender em alguma coisa, você tem que dominar, porque senão você não consegue fazer a coisa certa, você começa fazendo tudo muito errado e aí você não consegue caminhar para frente, não consegue crescer. Mas eu também acho que a gente tem que estar cercado dos melhores, a gente tem que estar cercado das melhores pessoas. Se você não entende o suficiente de alguma coisa, contrate quem entenda, porque essa pessoa precisa trabalhar para você. E eu, assim, quando eu era jovem, não se falava em empreendedorismo, só se falava que você era dono de alguma coisa, você era um empresário, dono de um negócio. Você não sabia como chegar lá, né? Não imaginei que eu fosse chegar. Eu acho até que no fundo, eu caí no empreendedorismo de paraquedas. Foi uma necessidade, né? Eu me vi uma necessidade de ter algo para poder sobreviver. E aí eu fiz. Mas é óbvio que eu vim durante uns tempos tentando realizar meus sonhos, que era, eu queria ser esteticista, eu queria tratar de estética, cuidar das mulheres, né? Fazer todo esse trabalho. E aí fui estudar, fazer estética, fui saber um pouco sobre
depilação, que é uma curiosidade que eu não gostava de fazer. Eu gostava muito de fazer tratamento de corpo, limpeza de pele, mas chegava a hora da depilação, para mim era um terror. E hoje eu sou dona de uma rede de depilação. É bem curioso isso, né? E então, fui estudar toda essa parte de beleza. Me enviei em tudo quanto era congresso de estética, tudo quanto era cursinho de estética que se tinha, eu estava lá para fazer, para entender, para poder aprender. E aí, eu fui forçada para aprender depilação, que num dos cursinhos que eu entrei, eu só ganhava o diploma se eu fizesse ou depilação ou unha, junto com a parte de corpo e rosto. Aí eu, cara, a unha não leva o jeito para fazer unha, então vamos fazer depilação. Aí eu fiz um cursinho de depilação. Não gostava muito, mas fiz. E assim foi o início da trajetória da depilação. Por quê? Porque doía pra caramba fazer depilação. Você levava 2 horas dentro de uma cabine, deitada numa maca, com a depiladora suando em cima de você para tirar todos os pelos. Por quê? Porque não tinha uma cera na época que fosse maleável, que pegasse uma região maior. Era tudo os pedacinhos de cera pequenininho que você passava na perna da pessoa e ia tirando pedaço por pedaço. Aquilo levava uma eternidade e doía e era caro. Por que era caro? Porque você pegava uma esteticista para fazer um tratamento de clareamento na sua pele e você ficava 1 hora na cabine com essa cliente e ganhava X. Para você fazer depilação, que era mais barato, você levava 2 horas e meia. Então não compensava. Por isso que antigamente a depilação era muito cara. E eu pensei num método que você fosse rápido, né? Falei, gente, eu tenho que fazer algo que não possa. Se é para ter depilação, tem que ser diferente. Não posso fazer igual a todo mundo. Ou seja, identificou um problema e foi atrás da solução. Sim. Mas como é que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu fui trabalhar, eu trabalhava como secretária durante muitos anos em escritório e fazia meus cursos de estéticas por fora. E aí um dia, um amigo que era cirurgião me convidou para ele estava trazendo um equipamento novo da França e ele queria ir para São Paulo porque ele não podia fazer no Rio de Janeiro, porque já tinha um outro médico com esse equipamento no Rio de Janeiro e ele precisava de uma esteticista que trabalhasse com ele em São Paulo. E aí eu trabalhava como secretária nessa época. Aí eu falei assim, cara, mas é meu sonho. Eu quero entrar, é a porta que tá abrindo para eu entrar no ramo da estética. Eu tenho que sair disso aqui, tenho que deixar de ser secretária. E como secretária, eu sempre fui muito organizada. É uma função que requer organização, que requer a rotina, protocolos. Uma boa secretária não deixa o seu chefe sem resposta. Então você tem que ter tudo ali bonitinho, tudo arrumado, à mão, pronto para qualquer um, se você faltar, localizar os documentos, as informações que precisam, né? E eu fiquei muitos anos trabalhando como secretária. E aí eu falei, cara, mas é meu sonho. O cara me chamou pra eu ir lá pra São Paulo. Aí eu sentei com meu marido e falei que eu queria ir. Meu marido falou, pô, mas você vai ficar em São Paulo? A gente tá aqui no Rio. Como é que vai ser isso? Eu falei assim, não, mas eu volto todo final de semana. Eu fico lá de segunda a sexta e volto final de semana. Bom, eu passei 2 anos dessa forma, tá? Foram 2 anos difíceis, muito difíceis. Foram 2 anos que eu também não quis dar o braço a torcer pro meu marido, que não estava dando muito certo lá. Porque o médico lá, na realidade, me deixou sozinha, tomando conta de tudo, fazendo função que eu nem deveria estar fazendo. Caramba, hein? Que desafio, hein? Que desafio. Pois e com isso, certamente, você deve ter aprendido muito. Muito, né? muito. Eu hoje sou muito chata, muito exigente com um monte de coisa, porque eu vi o que eu passei, eu vi o que eu sofri, os medos, a insegurança. Muitas vezes eu fechava o consultório e eu chorava. Eu falava, cara, eu não sei o que fazer. E só que eu não podia ir embora, eu não podia deixar os clientes na mão, o médico que trabalhava comigo não aparecia, eu que tinha que dar conta de todos os tratamentos, mas era ele que vendia, eu precisava do médico para vender e ele não estava ali. Olha, foi muito difícil, foram momentos de muita insegurança, de muito medo, mas ao mesmo tempo, eu não queria que meu marido soubesse que eu estava passando por tudo isso, né? Porque ele já não estava muito feliz de eu estar longe. E aí eu disse que isso aqui não tá bom, cara, ele vai falar, volta, e eu não queria voltar, porque eu sou persistente. Eu quero aquilo ali, eu vou até o fim. Resiliência. Tem que ter resiliência e sacrifício. Você tem que se sacrificar, porque nada cai do céu. Tudo você tem que pegar e trabalhar e lapidar para poder alcançar o que você quer. Aí, chegou um dia, meu marido começou a saber que as coisas não estavam indo como deveriam. Por quê? Porque eu já não estava nem pagando a minha estada lá. Então, eu tinha que pedir para ele, né? E ele trabalhando aqui, no Rio, né? Aí ele, tá bom, então vamos ficar mais
um pouco, vamos fazer mais assim, vamos tentar mais um pouquinho aqui e tal. Foi 1 ano e meio. Aconteciam umas cenas, umas coisas comigo que até hoje eu me surpreendo, que é, eu ia e vinha de ônibus, né? Eu voltava pro Rio na sexta e no domingo de noite eu ia para São Paulo. Tinha dias que eu estava dentro do ônibus às 2, 3 horas da manhã, que eu acordava e eu não sabia para onde eu estava indo, sabe? Eu falava assim, gente, eu tô indo pro Rio, que dia é hoje? Eu tô indo pro Rio, eu tô indo para São Paulo. Meu Deus, que horas são? Onde é que é? Aí eu olhava pra estrada, você não consegue ver nada. O ônibus passando, você não consegue ver nada. Aí eu ficava, gente, calma, que dia é hoje? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Ah, hoje é domingo. Ah, então eu tô indo para São Paulo. Porque era uma rotina, eu não tinha vida. Eu trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite. Bom, resumindo, chegou um dia, meu marido me liga e diz assim, Regina, fui demitido. Aí eu falei, como é que é? Eu assim, fui demitido. E agora? Ele que pagava aluguel pra mim lá. Como é que a gente fica agora? Aí eu virei e falei assim, tô voltando pro Rio. Agora acabou, né? Aí eu falei, acabou meu sonho. Tô voltando pro Rio. Aí falei pro médico que eu não podia mais ficar, que não dava mais, que eu não conseguia me manter ali. E eu tinha que pensar em alguma coisa pra trabalhar no Rio de Janeiro com meu marido. Aí ele foi pra lá, foi pra São Paulo, me ajudou a embalar as coisas que eu tinha. A gente veio de carro, trouxe tudo que eu podia trazer. Aí quando nos assentamos em casa, ele veio agora, o que a gente faz? Eu falei assim, cara, não sei. Aí ele falou assim, eu não faço a menor ideia do que a gente vai fazer. Eu sei que eu tô com a indenização aqui, e aí? Aí eu falei assim, vamos montar um instituto de depilação? Que maravilha, não é mesmo? Na próxima semana tem mais. Você vai ver o 2º episódio dessa série com Regina Jordão da Rede Pelo Menos, que você acabou de conhecer. Vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana. E a de hoje quem mandou foi meu amigo Maurício Werner, professor da Fundação Getúlio Vargas. Vamos à frase. Se tiver uma chance de ser gentil, exagere. E você aí, manda sua frase também, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Tá aí no YouTube, vai lá, comenta, critica, o programa é seu. Agora, importantíssimo, se inscreva no canal, é só um clique aqui embaixo. E nos siga nas redes. Olha, foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o nosso canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí, forte abraço!